Olá, hoje vamos mergulhar numa questão quente. A briga pelo IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras. O governo federal foi ao Supremo, ao STF, para tentar reverter a decisão do Congresso que barrou o aumento do imposto. A gente vai se basear numa notícia do G1 de hoje, 1º de julho, para entender os argumentos, o impacto disso nas contas e, claro, o xadrez político por trás. Exato. Recapitulando bem rápido, o presidente tinha aumentado o IOF por decreto, mas aí o Congresso foi lá e derrubou essa decisão. E agora a Advocacia Geral da União, a AGU, quer que o STF diga que a derrubada do Congresso não valeu. Ok, vamos desdobrar isso. Então, a AGU, com o Jorge Messias à frente, entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade, uma ADC. Por que essa ação específica, essa ADC? Bom, a escolha da ADC é bem pensada. Em vez de ir direto contra o ato do Congresso, eles pedem para o STF declarar que o decreto do presidente era constitucional. Argumentam que estava tudo dentro dos limites legais, sabe? Aquela alíquota máxima de 1,5% ao dia para o IOF. E, além disso, que a derrubada pelo Congresso foi uma invasão na área do executivo. Entendi. Tipo, nosso decreto estava certo, então a derrubada dele está errada. É isso. Basicamente é isso. Uma forma de validar o próprio ato para, por consequência, invalidar a ação contrária. É uma tática jurídica interessante, né? Para não confrontar o legislativo de forma tão direta, talvez. E essa disputa não é pequena em termos de dinheiro, né? A AGU fala em perda de 12 bilhões para 2025 se o aumento não voltar. Puxa, 12 bilhões. Pois é um valor considerável. E segundo a AGU, sem essa grana, o governo vai ter que bloquear, fazer um contingenciamento, né, de 12 bilhões em despesas para poder cumprir as metas fiscais. O que complica bastante aquele objetivo de déficit zero. Exatamente, complica muito. A decisão do Congresso na semana passada de derrubar os decretos já foi um recado político forte, né, de que não querem mais aumento de imposto. Agora a gente vê a consequência fiscal disso batendo na porta. E essa busca por receita não se limita a esse IOF, certo? Já se fala em outras medidas. Sim, o ministro Haddad mesmo já mencionou. Para 2026, a conversa inclui aquela MP das apostas online, as bets, né? Fintechs, criptoativos e também cortes em alguns benefícios fiscais. Ou seja, essa briga do IOF está dentro de um esforço maior para fechar as contas. E parece que a AGU não é a única contestando a decisão do Congresso no STF. Não, não é. O PSOL também entrou com uma ação, só que é uma ação direta de inconstitucionalidade, uma AD. O caminho é um pouco diferente. Qual a diferença na prática? Enquanto a ADC da AGU foca em dizer o decreto presidencial é válido, a ADI do PSOL foca em dizer a derrubada feita pelo Congresso é inválida. Mas, no fim das contas, o objetivo é o mesmo, que o aumento do IOF volte a valer. O relator dessa ADI é o ministro Alexandre de Moraes. Interessante. E toda essa judicialização acaba levantando outras questões, imagino. Com certeza. A Mary Elbe Queiroz, do Senapred, por exemplo, aponta bem isso. Essa situação toda expõe uma tensão, né? Sobre até onde o executivo pode usar um imposto como o IOF, que é meio coringa, né? Serve para arrecadar, mas também para regular a economia rapidamente. A função extrafiscal que chamam. Isso, a função extrafiscal. E, de outro lado, o poder do Congresso de controlar as contas públicas, de dar a palavra final sobre a arrecadação. Isso levanta uma questão importante sobre os limites de cada poder, né? A decisão do STF vai ser bem relevante para isso. E só para a gente ter clareza, quais eram mesmo os aumentos que o Congresso derrubou e que podem voltar agora? Olha, eram vários. Tinha aumento para compra internacional com cartão de pessoa física, ia de 3,38% para 3,5%. Para compra de moeda estrangeira e remessa para o exterior, pulava de 1,1% para 3,5% também. Bastante coisa. Sim, e tinha a alíquota diária para empresas em algumas operações que dobrava. E ainda criava IOF onde não tinha, tipo 5% sobre seguro VGBL para quem tem mais renda e 0,38% sobre alguns FDICs, que são fundos de investimento. Entendi. E teve também uma comunicação prévia da AGU com o Congresso, né? Antes de entrar no STF. Câmara e do Senado, foi um gesto, né, para mostrar que, apesar da ação, busca-se harmonia. Mas a fala do Jorge Messias foi bem direta. Nesse momento, falará o direito. A política poderá chegar a arranjos próprios. Quer dizer, vamos resolver na lei agora, depois
a política se acerta. É por aí. Deixa claro que a via escolhida agora foi a jurídica, mas não fecha a porta para negociação política talvez mais para frente. Então, o que tudo isso significa? Basicamente, um confronto entre executivo e legislativo sobre imposto e orçamento, com o STF tendo que dar a palavra final. E com muito dinheiro e a meta fiscal do governo na balança. Exato. E além do impacto imediato nos cofres, né, fica uma reflexão maior. Como essa decisão do Supremo pode acabar influenciando a dinâmica de poder entre executivo e legislativo daqui para frente, especialmente no uso dessas ferramentas de política econômica, como o IOF? Que tipo de precedente isso pode criar sobre a separação de poderes em matéria fiscal aqui no Brasil? Pois é. É algo para a gente ficar de olho, porque as consequências podem ir além dessa disputa específica do IOF. Pode moldar futuras discussões sobre impostos e orçamento.